Olá, irmãos e irmãs, este é o seu canal Espírita, onde abordaremos a doutrina de uma maneira simples e objetiva, sempre com base nas obras espíritas, onde todos são sempre bem-vindos. O tema de hoje é desencarnação, lembrando sempre das palavras de Jesus: conheça a verdade e a verdade vos libertará. O que é desencarnação? É quando o espírito se desprende do corpo, cessa a vida orgânica, retorna à vida espiritual. O temor que os seres humanos têm da morte, os espíritas se exercitam para vencê-lo por saber que ninguém morre. A doutrina dos espíritos se empenhou em estudar esses fatos, tornando-se uma ciência espiritual que fascina o estudante da verdade. Existem coisas das quais não conseguimos fugir, coisas que fazem parte das leis inexpugnáveis. Dentre essas leis que todos conhecemos na Terra, existe a lei da desencarnação, ou seja, a morte. Naturalmente que o ser espiritual que somos, a criatura espiritual que representamos, essa jamais morre. Esse indivíduo é eterno. Uma vez que fomos criados por Deus, nunca desapareceremos do plano da divindade. Mudaremos de mundo, de corpos e continuaremos a existir. O que significa para o espírito o desencarne? Para o espírito, a morte significa liberdade. A vida do espírito é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Contudo, todas as coisas decorrentes da matéria passam por transformações na sua estrutura. A essa transformação chamamos de morte. Quando vemos a areia do mar tão fina, pouca gente imaginará que isso decorre das grandes montanhas de silicato que, ao longo do tempo, submetida às leis da natureza material, se converteram em areia. Pouca gente imaginará que o petróleo que hoje move o mundo inteiro, provocando vidas e provocando mortes, não passa de um amontoado de corpos orgânicos, vegetais e animais que, situados na intimidade do solo durante milhões e milhões de anos, sofreu transformação e se converteu em petróleo. Poucos imaginarão que o carbono comum, esse que utilizamos como grafite para escrever, se faz diamante depois, submetido a pressões gigantescas no coração do planeta. Tudo que é matéria se transforma. Tudo morre, transforma-se para reaparecer em novas expressões. O carbono que vira grafite, que vira diamante. É muito legal pensar na morte com esse olhar. Quando saímos do corpo, ele morre. Dizemos, fulano morreu, Beltrano morreu, mas não é bem verdade. Fulano, Beltrano deixaram seus corpos. Seria mais simples dizer, desencarnou. Saiu da carne porque não foi o fulano que morreu. Minha avó morreu, meu filho morreu, é algo terrível. Minha avó desencarnou, mas continua viva, fora do corpo que morreu. Meu filho desencarnou, meu pai, minha mãe, meu amigo desencarnaram. Saíram dos corpos, mas não saíram da vida. Esse corpo orgânico, abandonado pelo espírito, se desfaz. Agora, as células que o compunham se desfazem. Essas moléculas serão assimiladas por outros seres vivos. Plantas que nascem ali onde o corpo foi sepultado terão em si a expressão daquelas moléculas, daqueles átomos. Animais vêm comer aquela erva e levam consigo aquelas moléculas que eram do vegetal, que eram do corpo humano. Tudo se transforma. Em última análise, não há morte, existe apenas transformações. Se quisermos continuar a prestar culto à morte, poderemos fazê-lo, mas Jesus veio e detonou a morte, porque foi ele mesmo que voltou para dizer que continuava vivo, apesar do corpo esfacelado. E, dessa maneira, não há nenhuma razão para prestarmos culto à morte.
A morte é um desses fenômenos naturais com os quais nos acostumamos. Desde os tempos, as criaturas têm medo da morte porque foi passando de um indivíduo a outro essa ideia de que morrer é acabar. O sujeito morre, finda-se, nunca mais o veremos, nunca nos verá. No entanto, quando nos damos conta de que não é bem assim que as coisas acontecem, tudo se transforma. Passamos a ver a morte como uma transformação, como vimos em todos os demais setores da natureza material. A morte representa o desgaste dos órgãos. Pelas vias naturais, o indivíduo vai morrendo por causa do desgaste dos órgãos. Esse desgaste começa a dar-se quando nascemos. Quando o bebê sai do ventre da mãe e expira pela primeira vez com seus próprios pulmões, começa a queimar suas células com os esforços que a natureza lhe impõe. Assim, nossa morte começa com o nosso nascimento. É como começássemos uma corrida. Na hora que o carro dispara, ligamos o cronômetro. Quando a criança emite seu primeiro choro, liga-se o cronômetro da vida orgânica. Vivemos durante um período de horas, de meses, anos ou dezenas de anos. A morte não representa o fim das coisas. Vimos que o ser espiritual sai do corpo, mas não sai da vida. É claro que na nossa cultura judaico-cristã aprendemos a sofrer com a morte. Há outras culturas que festejam a morte porque sabem que a libertação é a grande saída. Como temos essa herança religiosa judaico-cristã, tudo para nós é regado a muito sofrimento e muito tormento. Para completar, as religiões tradicionais trataram de envolver o fenômeno da morte no que há de pior, em panos negros, roxos, com muita lágrima e desespero. Temos essa sensação de que nosso ser querido morreu definitivamente. Paulo de Tarso disse: se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E essa ressurreição de Jesus não é em nível físico, é em nível espiritual, porque afinal de contas, em nível físico é impossível ressuscitarmos. O nosso corpo sofre os efeitos da decomposição da matéria. O nosso corpo se desfaz, vira água cheia de moléculas de átomos que vão sofrendo as transformações a que nos reportamos. Logo, esse corpo não retornará mais. Aquele que imagina a ressurreição da carne não pararam para pensar na complicação que seria para a divindade recolocar átomos e moléculas para formar o corpo original. Teria que desfazer dezenas de outros corpos que já se banquetearam, que se serviram dos elementos desse corpo anterior. É muito mais fácil admitir que não é dessa forma que as coisas acontecem. Nossos mortos estão de pé. Eles continuam vivos nessa dimensão. Para onde vamos depois que morremos? Para o céu, para o inferno, para o purgatório ou para o limbo? Nós voltamos ao lar primitivo, no mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É de lá que viemos para a Terra e é para lá que retornaremos ao sair da Terra. Esse mundo normal primitivo é a realidade que nos circunda. Todos estamos circundados, imersos nesse mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos. E o inferno? Essa não é uma questão do mundo dos espíritos e da alma humana. Construímos em nós mesmos o nosso inferno com as nossas atitudes incorretas, com nossos crimes, nossos vícios, nossa preguiça. E quanto ao céu, da mesma forma, construímos o próprio céu que desejamos para nós, pela obediência às leis de Deus, pelo serviço ao bem do próximo. E o purgatório? O purgatório é aqui mesmo na Terra. Purgatório é um lugar onde se purga, onde se limpam, se lixam, se limos as irregularidades que carregamos. Esse purgatório é o próprio planeta Terra.
Deus espera que criemos esse reino dos céus em nossa intimidade, porque tal vida, tal será a morte. A morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno, criado por nós mesmos. Frases de Chico Xavier. Tem gente que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar. É um ledo engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Chico Xavier. Vocês que chegaram até o final, se inscrevam no canal e acione as notificações para auxiliar na divulgação da doutrina espírita que consola e esclarece. Até o próximo encontro, muita luz, paz e amor.